Capítulo 2. Um espírito de superação. A competição pode ser um forte fator motivacional, mas aprendi que é ainda mais poderosa quando você compete consigo mesma e aprende com seus fracassos. Quando eu era criança, a mamãe sempre me dizia: tudo o que todos podem fazer, você é capaz de fazer melhor. Após ouvir isso, por suficiente vezes, convenci-me de que poderia fazer melhor. Aos olhos da minha mãe, a maneira de provar que eu podia era ter apenas nota A na escola. Notas B simplesmente não eram suficientemente boas. Não queria desapontá-la, nem a mim mesma. Então trabalhava ao máximo para atingir as metas que ela havia estabelecido para mim. Mas, à medida que trabalhava para conseguir as melhores notas da classe, descobri que aquela competição de fazer o melhor também se tornou parte das minhas metas. Naqueles tempos, nunca pensei em termos de vencer outra criança. Tudo o que realmente queria era melhorar o meu desempenho e minhas conquistas. Logo, se tornou uma necessidade para mim a excelência em tudo que fazia. Sim, queria vender o maior número de tickets do MyFat ou maior número de caixas de biscoitos do grupo de bandeiras. Mais importante, queria vender mais tickets e mais biscoitos do que havia vendido no ano anterior. À medida que progredia em minha carreira, o espírito de superação, instaurado por mamãe, ajudava-me a vencer os dias difíceis. E a cada desafio, eu me concentrava em competir comigo mesma. Todos os sábados, computava as vendas da semana e sempre queria que meus ganhos fossem um pouco maiores do que na semana anterior. Quando tinha sucesso, não era porque era mais talentosa do que as outras pessoas. Era porque me dispunha a fazer mais sacrifícios. Estava disposta a trabalhar duro e pagar o preço pelo sucesso. É claro que nem sempre atingi as minhas metas, mas por sorte, mamãe também me ensinou a perder. E o fez encorajando-me a olhar para o futuro. Faça melhor da próxima vez. Tente com mais tenacidade. Penso que é importante ensinar que você não pode ganhar sempre. É simplesmente impossível ser o melhor durante todo o tempo. Quando vejo os pais torcendo para os filhos, para que os filhos ganhem, rezo para que alguém o esteja ensinando como aceitar o fracasso. Porque todos os que competem têm de enfrentar derrotas e saber como continuar a partir delas. Uma das minhas expressões favoritas é: nós falhamos em direção ao sucesso. É verdade, aprendemos com os nossos erros. Quantas vezes ouvimos falar que pessoas que nunca erraram, nunca tentaram fazer nada? Descobri que pessoas de sucesso não têm medo de tentar, porque não têm medo de fracassar. Digo sempre às pessoas em nossa organização: se formos comparar joelhos, vocês vão descobrir que eu tenho mais cicatrizes do que qualquer uma outra nesta sala. Isso porque eu caí e me levantei muitas e muitas vezes durante a minha vida. No começo da Mary Kay Cosméticos, não era assim. A empresa que você vê hoje foi criada apesar de muitos desapontamentos e contratempos. Mas eu visualizei uma companhia em que qualquer mulher pudesse competir consigo mesma e, portanto, tornar-se tão bem-sucedida quanto quisesse. Desde o início, as portas da nossa companhia foram abertas para mulheres que acreditavam que com esforço e determinação podem superar qualquer dificuldade.
qualquer mulher que tenha coragem de sonhar e que esteja disposta a pagar o preço. Acredito que você pode ter o que desejar neste mundo, mas sim, você tem que pagar o preço. Durante a minha infância, eu sabia que para conseguir alguma coisa, deveria desistir de outras. Quando estudante, isso significou abrir mão de 1 ou 2 horas de sono para poder estudar. Quando era uma jovem mãe, significou desistir de uma vida social. Não haviam horas suficientes no dia para trabalhar, cuidar da casa, das crianças e ainda ter tempo para qualquer outra coisa. Mas nunca me ressenti por causa desses sacrifícios. Queria cuidar bem da minha família, construir uma casa melhor e mudar para um bairro melhor. Sabia que cada uma dessas metas tinha um preço e meu espírito de superação sempre me ajudou a sentir que o preço era justo e que valia a pena. Competir e buscar a excelência pode ser divertido. Quando criança, eu adorava a satisfação de trazer para casa as notas A, que a mamãe esperava. E no ginásio, divertia-me com a competição ao descobrir 3 novos talentos: datilografia, discurso de improviso e debates. Datilografar foi meu primeiro desafio. Minha professora, Mrs. Davis, tornou-me sobre as suas asas. Com seu encorajamento, eu determinava a me tornar a melhor datilógrafa que pudesse ser. Meu maior desejo naquela época era ter uma máquina de escrever. Nem sabia que eram caras e nunca sequer me ocorreu pedir uma. Então, quase como num milagre, mamãe me surpreendeu dando-me uma máquina de walkie-talkie. Até hoje, não sei como pôde economizar dinheiro suficiente para pagar, ou por quanto tempo teve que pagar por aquela maravilhosa máquina de escrever. Mas era próprio dela encontrar caminhos. Ela nunca encontrava limites para me encorajar a ser excelente em tudo o que eu fazia. E sabia que ter a minha própria máquina iria me ajudar a desenvolver as habilidades como datilógrafa. Desnecessário dizer, aquela velha walkie-talkie foi uma das melhores posses que tive. E saber que mamãe havia se sacrificado para comprá-la me fez ainda mais determinada a ser uma datilógrafa expert. Foi indescritível a minha satisfação quando, por fim, trouxe para casa o meu troféu de melhor datilógrafa da classe. Outra ambição dessa época de ginásio era saber falar de improviso muito bem. E como na datilografia, uma professora maravilhosa me ajudou e me treinou. Antes de terminar o ginásio, participei de um concurso interestadual e consegui o 2º lugar. Que emoção foi saber que era a 2ª melhor de todo o Texas. No colégio, interessei-me por debates formais e também nesse campo consegui algumas conquistas. Essas conquistas da minha juventude deram-me a coragem de praticar e desenvolver as habilidades da oratória. Ainda trabalho duro para tornar perfeita cada linha dos discursos que devo fazer. Como resultado, para falar para milhares de mulheres nas reuniões da Mary Kay, ainda me faz sentir o mesmo desafio e emoção que sentia durante aquelas competições. Na realidade, a emoção agora era ainda melhor. O espírito da mamãe
o estímulo da mamãe e das professoras foi extremamente importante para mim. Mas, quando olho para minha infância, penso que a maior influência em meu espírito de superação veio da minha amizade com Dorothy Zapp. Quando éramos crianças, eu simplesmente adorava nosso relacionamento especial. Agora, sei que ter sido amiga de Dorothy foi uma exposição a um mundo novo e empolgante. Conheci em meu subconsciente que poderia ganhar um espaço naquele mundo se quisesse trabalhar por isso. A família de Dorothy tinha uma situação financeira muito melhor do que a minha. Sua casa era de longe a mais bonita da vizinhança. Todos os dias, Dorothy cuidava dos seus cabelos loiros e encaracolados. Ela parecia ter saído da capa de uma revista. E todas as manhãs, Mary Kathleen aparecia no portão para ir à escola com a perfeita Dorothy. Ainda culpo aquelas manhãs na casa de Dorothy pelos quilinhos a mais. Dorothy era frágil e magra e nunca queria tomar o seu café da manhã. Sua mãe insistia para que comessem as torradas com geleia de morangos e bebesse leite gelado. Mas quando ela não estava olhando, Dorothy passava tudo para mim. E quem era eu para ver todas aquelas delícias sem desperdiçá-las? Além do mais, aquele café da manhã era suntuoso comparado à tigela de cereais que eu preparava para mim mesma como refeição matinal. Dorothy e eu compartilhávamos todas as alegrias e tristezas de meninas. Como eu era uma estudante nota A, Mr. Zappes me considerava uma boa amiga para Dorothy e sempre me recebia bem em sua casa. Quanto a mim, considerava uma bênção ser amiga de Dorothy. Eu podia saborear o seu delicioso café da manhã todos os dias. Ir nas férias para a fazenda de sua avó e estar com sua família nessas maravilhosas festas de Natal. Algumas de minhas queridas lembranças da infância são as da árvore de Natal dos Zappes. Cada árvore ia até o teto, que era muito alto e parecia encher todo o ambiente. A cada ano, eles tinham a mais bela árvore de Natal de todo o mundo. Embora, naquele tempo, eu não me desse conta, minha amizade com Dorothy me tornava mais competitiva. Queria ser digna de ser olhada por ela. E essa era mais uma razão para tirar as notas A. Além disso, quando Dorothy tirava A, eu tinha que tirar A mais. Então, sempre A mais. Essa competição se estendia em outras áreas também. Por exemplo, se Dorothy vendesse 12 tickets para Mayfest, eu tinha que vender 20. Sua amizade me oferecia tanto que tinha de tentar ser digna dela. Nós estávamos sempre juntas, compartilhávamos tudo e nenhuma de nós tinha inveja uma da outra. Quando nos formamos, o pai de Dorothy foi promovido e a família se mudou para uma casa ao lado, uma casa maior no lado, certo da cidade. Fiquei tão impressionada que me lembro até hoje do endereço 4242 Walter Deglin. Após a mudança, não nos víamos tão frequentemente, mas depois de adultas, restabelecemos o contato.
Era uma amizade maravilhosa e ainda é até hoje. Outra amizade de influência duradoura também começou naqueles tempos. Como Dorothy, Tillie Bass vinha de uma família muito mais próspera que a minha. Seu pai era chefe de detetives na polícia de Houston e eu considerava uma pessoa muito importante. Tillie e sua mãe sabiam que eu tinha que cozinhar e manter a casa para o meu pai e me tomaram sobre as suas asas. Aquelas duas mulheres certamente me ensinaram muitas e muitas coisas que eu precisava saber. Tillie era um pouco mais velha do que eu. Pela diferença de idade, sentia que realmente tinha de me esforçar para poder acompanhá-la. Acho que tinha medo de que se fosse bem, não quisesse. Acho que tinha medo de que se não fosse bem, ela não quisesse ser minha amiga. Graças aos céus, esse pensamento nunca passou pela minha cabeça. Tillie me ajudou novamente quando eu era uma jovem profissional que sustentava minha família. Naqueles dias, não havia escolas maternais. A mãe que trabalhava fora dependia da família ou de amigos para o cuidado com as crianças. Tillie morava ao lado da rua em que nós vivíamos. E quando saía para fazer as reuniões de vendas, ela tomava conta das crianças. Nossa amizade sempre cresceu no decorrer dos anos. E recentemente convidei a Tillie e seu marido Levis para compartilhar minha casa. Quando se tem que gerenciar uma casa muito grande, é necessária a ajuda de uma carinhosa e suficiente amiga. Frequentemente brinco dizendo que Tillie se tornou aquela esposa de que eu precisei durante todos os anos de sacrifício em direção ao sucesso. É uma piada que nunca terei de explicar para mulheres com uma carreira profissional. Quando cheguei ao colegial, meu espírito de superação estava profundamente enraizado. Continuei com as notas A. Decidi terminar o colegial em 3 anos, não em 4. E isso atrapalhou minhas chances de ser a oradora da turma. Minha primeira experiência de inveja aconteceu quando Dorothy começou os seus estudos em Reese Institute. Minha família não podia me manter na faculdade. E naqueles dias, bolsas de estudo eram raras. Portanto, o que eu poderia fazer para competir com minhas amigas que podiam continuar com os estudos? Sabia que tinha que ser algo grande. O que era grande para uma moça de 17 anos naqueles tempos? Você está certa. Me casei. Ele era membro de uma banda musical chamada Havaiane Strummers e artista de rádio em Houston. Pensei que tivesse sido um tremendo achado, uma espécie de Elvis Presley da época. Poderia não estar na faculdade, mas não havia dúvidas de que era uma grande conquista. Foi também a primeira vez que o meu espírito de superação me criou problemas, pois me levou a fazer algo que eu me arrependeria mais tarde. Começamos a construir a nossa família e juntos. Mas, quando o trabalho dele nos trouxe para Dallas, o jovem casamento já tinha se tornado muito infeliz. E quando ele nos deixou para servir a Segunda Guerra Mundial, tornei-me o meu único apoio emocional e financeiro de nossos 3 filhos. Mas o pior ainda estava por vir. Ao retornar da guerra, meu marido anunciou que queria o divórcio. Esse foi o pior momento da minha vida.
havia desenvolvido um senso de valor por minhas habilidades de esposa, mãe, e me senti um total fracasso. Nada nunca havia me abatido tanto. Mas não tive tempo de me sentar e sentir pena de mim mesma. Tinha 3 filhos para criar. Para isso, precisava de um trabalho que pagasse bem e com flexibilidade de horário. Essa condição era essencial, porque sabia que necessitava de tempo para estar com as crianças. E que é isso? Voltando. Essa condição era essencial, porque sabia que necessitava de tempo para estar com as crianças e que elas precisavam de mim. Vendas diretas foi a solução natural e me tornei uma representante da Stanley Home. Eu gostava de vender, mas nada me entusiasmava mais do que os concursos da empresa. Era o velho espírito de superação. Lembro de um concurso em particular que realmente me entusiasmou. A Stanley Home anunciou que quem recrutasse o maior número de representantes em uma única semana seria coroada Miss Dallas. Bem, decidi que essa era a única chance da minha vida de ser Miss Dallas. E assim estava determinada a ganhar. A estratégia de vendas era fazer reuniões de apresentação dos produtos, chamadas de festas. Mais ou menos 25 pessoas eram convidadas para a casa de um anfitriã e a representante de vendas demonstrava e vendia os produtos Stanley. Era essencial que eu tivesse vendas suficientes para pagar minhas contas. Portanto, eu conduzia pelo menos 3 festas por dia. Sabia que não poderia conduzir as festas e ganhar um concurso de recrutamento. Portanto, combinei com outros representantes que conduzissem minhas apresentações por uma semana. Daquele modo, eu poderia me concentrar em recrutar novas pessoas. Concluí que tinha uma fantástica fonte para novos recrutamentos na minha agenda. Tinha conduzido tantas festas e ainda estava lotada de nomes das muitas anfitriãs. Sentei-me e comecei a trabalhar. Telefonei para todas as anfitriãs da minha agenda. Algumas poderiam ter dito anteriormente que não estavam interessadas, mas as circunstâncias mudaram. Portanto, telefonei para todas. E dizia: alô, Betty? Minha companhia está planejando agregar mais pessoas em sua área. E quando me perguntei sobre quem seria fantástica fazendo esse trabalho que eu faço, pensei em você. Já pensou alguma vez em trabalhar? Ela poderia hesitar. Bem, Mary Kay, eu não sei. Então eu respondia: estarei perto da sua casa nesta tarde. Adoraria conversar com você por alguns minutos e levar um material para que você leia. 2 da tarde seria conveniente? Durante toda a semana, eu usei as manhãs para telefonar para as anfitriãs e marcar encontros. E então, passei as tardes recrutando. Queria ganhar aquele concurso e com 17 recrutas em uma única semana, eu venci. Decidi desistir dos ganhos sobre as vendas daquela semana para ganhar o concurso. Mas aconteceu que acabei ganhando quase o mesmo que ganharia com as apresentações. Você sabe, muitas mulheres não aceitavam o convite para se juntar à companhia, mas diziam: ah, que bom que você me telefonou, eu preciso de ir. Ou, minha cunhada acabou de me falar que gostaria de organizar uma festa.
Agora, não parece muito, mas ainda tenho a faixa de Miss Dallas. Reconhecimento era tão vital para mim quanto dinheiro. Estava convicta de que eu não era a única mulher competitiva. Por isso, quando criei uma companhia, lembrei-me desse ponto importante. Acreditava que mesmo que não quisesse trabalhar duro por dinheiro, havia mulheres que trabalhariam duro por reconhecimento. E como queria uma companhia que utilizasse os melhores elementos da competição. Cuidadosamente, evitei concursos em que pudesse haver apenas uma, duas ou três ganhadoras. Tenho convicção de que a competição é muito mais produtiva quando você está competindo com você mesma. Portanto, na Mary Kay, todas podem vencer. Ainda como a faixa de Miss Dallas era um símbolo da minha vitória, toda organização cria seus símbolos. Uma vez trabalhei para uma organização que premiava com taças quem alcançasse uma cota de vendas. 1.000 num mês. $1.000 num mês. Certamente você sabe que fiz o que pude para ganhar o maior número de taças possíveis. Colocava-as num estante, até não haver mais espaço. E logo eram tantas que foram parar numa caixa dentro do closet. Aquilo me ensinou que os símbolos deveriam ser ao mesmo tempo bonitos e práticos. Na Mary Kay, ganhamos reconhecimentos internacionais por símbolos, como carros, casacos de pele, férias dos sonhos e diamantes. Mas tudo começou com o Golden Goblet Clube da Taça de Ouro. Minha intenção era simples. Para cada transação mensal de $1.000, a consultora de beleza independente ganharia uma linha de taça folheada a ouro. Quando completasse 12 taças... A cada $1.000, a consultora de beleza independente ganharia uma linda taça folheada a ouro. Quando completasse 12 taças, ganharia uma bandeja combinando. Após 20 taças, ganharia um jarro. Logo, teria um lindo conjunto para a sua sala de jantar. Estava extremamente entusiasmada quando contei meus planos a Richard. Tudo o que ela tem que fazer para ganhar a taça é vender $1.000 em um mês. Richard olhou para mim incrédulo e disse: nós estamos lidando com a realidade. Nossas melhores consultoras de beleza independente vendem aproximadamente $150 por semana. E você está falando de vender $1.000 no mês? Você acha que elas vão fazer isso para ganhar uma taça estúpida? Isso aconteceu na época em que ainda publicávamos os nomes de pessoas que vendiam $100 ou mais por semana. Todas as 5. Preste atenção, todas as 5 pessoas. Isso mesmo, me lembrei-me do concurso de Miss Dallas. Reconhecimento é a chave, pensei. Sim, Richard, disse firmemente, elas vão trabalhar por isso. Esse será um clube muito exclusivo. Somente algumas pessoas possuirão uma taça dourada e elas o farão porque querem o reconhecimento que a taça simboliza. Eu acho que você perdeu a cabeça, ele disse. Na opinião dele, ninguém no mundo se esforçaria para ganhar uma taça, ainda que folheada a ouro.
mas muitas mulheres o fizeram. Competiram com seus próprios recordes do passado para ganhar aquelas taças. Após um ano ou 2, tivemos que parar de inscrevê-las. Estávamos simplesmente dando muitas taças. E então, alguns anos depois, começamos a receber consultas para que a companhia... Então, alguns anos depois, começamos a receber consultas para que a companhia as comprasse de volta. Tá errado aqui. Voltando. E então, alguns anos depois, começamos a receber, eu acho que consultoras, tá? Consultoras para... Voltando. E então, alguns anos depois, começamos a receber consultas para que a companhia as comprasse de volta. Porque muitas consultoras de beleza independentes simplesmente não tinham mais o que fazer com inúmeras taças. Foi a partir desse programa pioneiro que desenvolvemos a escala do sucesso, também baseada no princípio de que a pessoa compete melhor consigo mesma. O símbolo dessa competição é um broche dourado em formato de escada, onde cada pedra e número ali colocados significa um patamar pessoal de sucesso. Consultoras de beleza independentes e diretoras de vendas independentes usam a sua escada com grande orgulho. E todos sabem que uma pessoa com a escada coberta de esmeraldas é uma das nossas melhores consultoras de beleza independente. É como ter um boletim cheio de as em sua lapela. Na Mary Kay Cosméticos, nós buscamos ter concursos para que todas tenham a chance de vitória. Já vi muitos concursos em que existem o primeiro, o segundo, o terceiro prêmio e todos os demais perdem. Uma vez trabalhei como diretora nacional de treinamentos em uma companhia de vendas diretas que usava esses métodos para motivar pessoas. Como treinava a força de vendas, precisava viajar para muitas cidades diferentes. Costumava dizer que a minha maior necessidade naquele trabalho era um tauler, não sei o que é. Costumava dizer que a minha maior necessidade naquele trabalho era um tauler de amianto. Pois onde quer que fosse, tinha que apagar incêndios. Antes que pudesse começar o treinamento, você não pode ensinar e nem motivar pessoas que estão tentando enforcar umas às outras. Sabiam que em minha companhia eu não queria ver ninguém pisando em ninguém para ganhar um concurso. Esse tipo de competição é apenas destrutivo. Andrew Carnegie disse: o primeiro homem pega a ostra e o segundo só consegue a concha. A competição que há em apenas um vencedor pode motivar algumas pessoas, mas acredito que produz em geral mais resultados adversos. Na Mary Kay, todas as oportunidades de pegar a ostra, a concha e a pérola. Na Mary Kay, todas têm a oportunidade de pegar a ostra, a concha e a pérola. Mas nós vamos um passo adiante. Em vez de pérolas, damos safiras, rubis, diamantes e esmeraldas. Hoje, Mary Kay Cosméticos é muito mais do que uma ideia. Hoje, Mary Kay Cosméticos é muito mais do que uma ideia pós-aposentadoria ou um desejo. Se tornou uma realidade
e, para mim, um sonho realizado. E a parte mais bonita é que todos os dias eu vejo o sonho se tornar realidade para outras mulheres.